Olá, boa noite. Boa noite. Vamos lá, hoje fazer nossa live sobre oportunidade. Oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ter vocês aqui. Olá, Carlos. Olá, Camila. Olá. Estou aqui tomando meu chazinho. E hoje vai ser com a gente. Boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar de oportunidades. Vou dar um tempinho para o pessoal começar a chegar. Muito interessante o assunto hoje. Esse assunto ele nasceu de uma palestra que eu fui chamado para dar em uma empresa. E aí essa empresa eu tive um resultado muito legal, né? Pessoas me procuraram depois para falar o quanto elas foram tocadas pela palestra e pelo conteúdo. E aí daí eu comecei a pensar e tive um insight de falar, poxa, por que não compartilhar isso com mais pessoas, né? Então, por que não trazer isso de uma forma em que as pessoas possam, de repente, ter insights a partir daí, né? Então eu comecei a pensar, eu falei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, modifiquei um pouquinho, porque a palestra lá era palestra em oportunidades em aprendizado. Mas oportunidade é oportunidade em qualquer lugar, né? E é interessante, eu gosto de fazer a live porque você não tem aquele problema de depois ficar fazendo edição e trazendo de novo. E a pessoa pode assistir agora, ou pode assistir depois, ou pode assistir outro dia, pode compartilhar, fica muito mais legal. Então vamos lá. Essa palestra, como eu disse, essa live de hoje, nasceu dessa palestra em oportunidades. E aqui, quando a gente começa a falar de oportunidade, dá a impressão que você vai falar para todo mundo, olha, abraça todas as oportunidades da sua vida. Ou então, criticar quem não abraça a oportunidade, quem não vai atrás de oportunidades, né? E, na verdade, né, quando você fala de oportunidades, não são todas que vão ser legais para você. Então, eu não estou aqui falando que você tem que agarrar todas as oportunidades da sua vida, né? Eu estou aqui falando que eu estou aqui querendo, o meu intuito aqui é que você, de repente, tenha alguns insights de como identificar as oportunidades e quais delas será a melhor ou a mais produtiva, ou aquela que você queira bancar para a sua vida. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho que começar por Freud, não tem jeito. Então, quando a gente começa, quando Freud cria a psicanálise, ele demonstra que temos uma instância chamada inconsciente. E existe toda uma discussão em volta do inconsciente. Cadê o inconsciente? Onde ele está? Onde ele vive? Como é? E, na verdade, ela é uma instância psíquica. Então, no inconsciente, nós temos ali armazenado toda a nossa história. E quando eu falo de toda a nossa história, são as lembranças boas, ruins, materiais recalcados, os traumas, os medos, os desejos, pulsão de vida e de morte. Então, você tem ali todos esses materiais que compõem você como indivíduo até hoje. Materiais que você teve quando criança, que foram introjetados outros e outros durante a sua vida e você está aqui hoje. Quando eu falo que foram introjetados, essa introjeção ela ocorre desde criança. E ela ocorre por quem? Pai, mãe, cuidador, a pessoa que representa o pai, a mãe, ou então até o seu ambiente, né? A sua cultura, a sua sociedade. Então ali entre as regras morais, as regras éticas, e tudo isso compõe você como indivíduo. A partir daí, o nosso inconsciente está
em contato conosco, com o nosso cotidiano, o tempo todo. Pela neurociência já foi também estabelecido, já foi provado que nós somos de 5 a 10% conscientes. O resto é inconsciente. Então, quando você pensa em consciente, você pensa em toda essa história que você tem agindo dentro do seu hoje, dentro do seu cotidiano. Então, esse 5 a 10% do consciente, ele faz parte de escolhas que você vai fazer. No entanto, você sempre tem que considerar que essa parte maior é o que está na sua história, é o que foi impresso na sua história, é o que você introjetou, é o que você cultivou, é o que você desenvolveu. Por exemplo, se você está aqui assistindo essa live hoje, duas alternativas: ou você gostou do tema, ou você me conhece, ou você veio por curiosidade, ou você veio porque foram outros conteúdos que te trouxe até aqui, mas você teve algo que te trouxe. E esse algo é o consciente e inconsciente. Então, não dá para falar que você está aqui só por causa de um ou só por causa de outro. Não é separado, é tudo junto e misturado. Esse 5 e 95%, 10 ou 90% é mais para o sentido didático da coisa. Mas, na verdade, isso é uma junção dos dois que faz com que você tome uma decisão, que você haja de certa forma. E esses conteúdos introjetados são muito interessantes, porque você começa a pensar em tudo que você aprendeu. Existem coisas que são suas, existem coisas que você gosta, mas existem coisas que durante a vida você vai se desvencilhando, né? Então isso tudo vai de acordo com os resultados que isso vai te proporcionando durante a vida. E aí a gente precisa pontuar uma coisa muito interessante sobre o inconsciente. O inconsciente ele é movido pelo princípio de prazer. E o que isso significa? Poxa, não quero dor. Eu quero só prazer. É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para sentir prazer. Eu não quero dor na minha vida. E a partir daí, esse prazer vai depender o que foi registrado para você como prazer. Aqui eu vou dar um exemplo. Quando você era pequeno, você gostava de ir na casa de uma tia sua que fazia um bolinho de fubá e com um chazinho. Então vocês tomavam lá chá da tarde todo mundo. E nessa hora, nesse momento, você sentia o que ali? Sentia acolhimento, você sentia seguro, sentia amor, sentia afeto, né? Você se sentia importante. Então, esse sentimento, essas emoções ali traziam para você, faziam desse momento um momento muito prazeroso para você. Então, registrou lá no inconsciente. Então, esse é um momento prazeroso. E o que acontece? Aí você vai durante a sua vida comendo o bolinho de fubá e um dia você vai ao médico e você descobre que o seu açúcar está muito alto e você vai ter que fazer uma dieta. A partir desse momento, a hora que falou a palavra dieta, você consciente concordou, mas o seu inconsciente já começou a se desesperar. Por quê? O que significa dieta? Abrir mão do quê? Desse bolinho de fubá. Mas não é do bolinho de fubá, né, gente? É do bolinho de fubá junto com afeto, junto com a segurança, junto com o acolhimento, junto com o amor. Então, quer dizer, você projetou naquele objeto emoções que te tragam prazer. Então, para o inconsciente, está ali conectado. E aí é difícil, né, entender e separar que, peraí, não, aquilo é só um bolo. Onde estava esse prazer? Onde estava esse prazer? É naquela reunião. Então, isso é registrado como o princípio de prazer. Ele é registrado como um prazer para você. E aí a ameaça está aí presente.
que acontece com o inconsciente? Ele aciona o mecanismo de defesa. E o que significa esse mecanismo de defesa? Hoje a gente não vai entrar em conceituação, porque até não é o foco aqui hoje, né? Mas como é que ele funciona? Ele é um modelo muito sofisticado de mecanismo de defesa. Então ele vai agir de uma certa sofisticação que muitas vezes nós mesmos não identificamos que nós estamos fazendo esse mecanismo, realizando esse mecanismo. Então o que acontece? Olha só, aí o médico pediu para você fazer uma dieta. Então qual que é a primeira coisa que a gente faz? Poxa, então tá bom, vou ter que fazer dieta? Vou fazer na segunda-feira, começo na segunda. Porque aí eu tenho todo esse tempo para me despedir de tudo que eu gosto, né? Aí vai lá comer tudo, tal, tal. Chega na segunda-feira, puxa, mas, né, segunda-feira é tão difícil, tal, acho que vou começar na terça. Aí chega na terça-feira, você, poxa, mas de terça-feira a gente não começa nada, né? Acho que é melhor começar na próxima segunda. Olha aí o mecanismo de procrastinação, né? Então, assim, olha só, o teu mecanismo de defesa encontrou uma forma de adiar, de rejeitar essa nova situação que está acontecendo, que é uma ameaça, representa uma ameaça ao seu princípio de prazer, ao seu conforto, ao seu afeto, à sua segurança. E aí, a partir daí, o que acontece? Você começa a encontrar justificativas e justificativas e justificativas. Porque, como eu falei para vocês, é um mecanismo muito sofisticado. Então, você acaba cedendo para isso e acaba não fazendo a dieta. Ou, depois de muito tempo, vai buscar outro tipo de ajuda porque não conseguiu realizar aquela dieta. Então, é interessante a gente pensar assim nesse mecanismo de defesa, né? E aí, então, a partir daí, a gente já pode começar a trazer as oportunidades para o cenário. Mas, primeiramente, eu tenho que perguntar para você o que você acha que é oportunidade para você, né? Para mim, por exemplo, oportunidades é algo ligado ao sagrado. Oportunidade é algo ligado ao sagrado para mim, né? Porque, na minha concepção, oportunidades são portas e janelas que já estão abertas no universo, já estão ali, só que você só vai conseguir identificar se você estiver preparado para identificar aquela oportunidade. Ou seja, lembra do inconsciente? Lembra daqueles conteúdos? Se aqueles conteúdos estiverem em ordem e você conseguir lidar com as emoções, lidar com esses sentimentos, esses conteúdos, para identificar essa oportunidade. E é muito, às vezes, claro, você vê que as pessoas possuem muito medo, muito receio desse mecanismo, porque eu não consigo identificar, e se eu identifico, eu não consigo agarrar a oportunidade. Por que isso não acontece comigo, né? E aí, eu vou trazer para vocês um exemplo. Vamos supor que essa aqui fosse uma pedra muito preciosa, tá? Ó, diamante. Esse diamante aqui é tão raro, que você não precisaria trabalhar mais a sua vida toda. E aí eu faço o quê? Eu pego esse diamante, ponho nesse papel, enrolo, faço um rolo e jogo no meio da rua. Aqui está a sua oportunidade. Acabei de jogar no meio da rua. Uma grande oportunidade. E aí? Quem que vai parar ali na rua para ver esse pedacinho de papel ali jogado e vai pensar que ali naquele pedacinho de papel tem uma pedra tão preciosa? Outra situação. Vou pegar essa pedrinha e vou pôr nessa caixinha. Olha que bonitinha. Ponho nessa caixinha, bonitinha. Olha, com a tampinha. Olha que linda. E ainda faço um laço e ponho no meio da rua. Pode ser que até você passe por ela e as pessoas passem por ela e não a peguem com receio. Mas você vai ficar tentado em pegar. Você vai ficar ali olhando para aquela caixinha e vai falar, poxa, aquela caixinha é muito bonitinha. Eu acho que ela deve ter uma grande oportunidade ali dentro. Bom,
Por que dessa analogia? Porque eu percebo na clínica, nos cursos de mentoria, e todas as intervenções que eu faço com o ser humano, que o ser humano, ele não busca oportunidades. Ele busca a oportunidade ideal. Aquela que ele imaginou. Não é a real, não. É aquele que ele imaginou. É uma oportunidade ideal, para um dia ideal, para um tempo ideal, uma forma ideal. E essa oportunidade, gente, é totalmente fantasiosa. E o que acontece com isso? Você acaba jogando, deixando passar aquela que está ali do lado. Porque ela não aparenta muito legal para você. Não é como a que você imaginou para você. Ela é só um lixinho ali do lado, né? Você não consegue perceber que dentro desse lixinho pode ter uma pedra preciosa, pode ter uma oportunidade surgindo. E muitas vezes, para não dizer muitas vezes, a maioria das vezes, quando uma oportunidade se apresenta para a gente, ela não vem num laço, ela não vem num embrulho lindo, né? Ela vem em situações desafiadoras, em situações que você vai precisar aprender, que você vai precisar se desenvolver para chegar a algum lugar. Então, quando você pensa em uma oportunidade, eu acho que o primeiro questionamento que você tem que fazer é o seguinte: que tipo de oportunidade que eu espero para mim? E você começa a imaginar se aquela oportunidade, se aquela oportunidade não tem algo de fantasia, de fantasioso. Por quê? Olha só, a gente teve uma pandemia, a gente tem pessoas que são mandadas embora, a gente tem os casos de relacionamentos que acabam, a gente tem... E tudo isso é muito ruim, é muito triste, não é? Tem essa tristeza, tem esse material envolvendo todo esse momento. Só que esse material envolvendo esse momento pode ser esse papelzinho. Esse material envolvendo esse momento, essa situação que é triste, desafiador, pode ser que ali no meio tenha uma grande oportunidade para você. Você, às vezes, não está apto a entender, a identificar, para que você possa agarrar essa oportunidade, para que você possa entrar por essa porta. Mas ali pode estar uma grande oportunidade para você. E aí você me pergunta, tá bom, legal, você falou aí de oportunidade, você falou de que a gente pode identificar, não identificar, como é que eu identifico e como é que eu não identifico? Bom, a primeira coisa, não adianta, você está num canal de autoconhecimento, então, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Lembra do inconsciente que eu acabei de falar para você? Você precisa fazer uma viagem nesse inconsciente. Você precisa se autoconhecer. Fazer uma terapia, buscar outros programas, buscar programas de mentoria, mas precisa se autoconhecer. A pessoa que não se autoconhece é como uma nau sem rumo, como um barco à deriva. Você nunca vai conseguir encontrar uma terra firme, ou se conseguir vai ser na sorte, pelo vento. O vento te leva para cá, o vento te leva para lá, né? Então, a partir do momento em que você começa a se conhecer, você começa a pegar ali, a direção da sua nau, né? Então, quando você pensa, por exemplo, eu vou começar a prestar atenção. Então, tá bom, eu vou começar a olhar. Então, é ouvir, estar atento, né? E começar a permitir-se a sentir. Quando você permite que as suas sensações, que as suas emoções comecem a se manifestar e não reprimi-las, e você permite, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo frustração, eu estou sentindo raiva. Isso é admitir para si mesmo e começar a olhar para si mesmo dentro daquele cenário.
Vamos supor, por exemplo, que você tem um conteúdo como falar em público. Uma vez, quando você foi falar em público, quando você era criança, as pessoas, os meninos, as crianças tiraram sarro de você, você ficou com muito medo, você ficou com o seu orgulho ferido, você ficou frustrado, ou seja, criou-se ali um trauma de falar em público. Você cresce, só que o nosso inconsciente ele é atemporal. O que acontece? Você começa a ter muitas oportunidades e todas elas envolvem falar em público. E o que acontece? Puxa, não vou. Por quê? Primeiro, eu tenho muito medo, eu não vou. Por quê? Porque o que você registrou? O que o seu inconsciente registrou? Um trauma. Poxa, eu vou lá, o pessoal vai acabar comigo, né? E é interessante porque a gente não tem o discernimento, muitas vezes, de saber, peraí, você era criança, né? Foi a sua criança que sofreu isso, né? Hoje você é um adulto, hoje você é outra pessoa, numa outra situação, outras pessoas, mesmo assim. E o que acontece? Tá bom, vamos trabalhar isso. Aí eu chego para você, converso com você, né? Olha, é assim, não, pode ir lá que não tem problema. Então, eu consigo te convencer aí. Você vai falar, tá bom, eu vou. Vai acontecer a mesma coisa. Olha o mecanismo de defesa. No dia não vai dar certo, o meu pneu do carro vai furar, alguém vai me telefonar e eu não vou poder ir. Alguma coisa acontece. Muitas pessoas dentro do mercado de trabalho têm essa oportunidade, né, desse personal branding, né, desse marketing pessoal e não conseguem realizar. Por quê? Porque tem esse conteúdo que impede. Relacionamento. Puxa, eu cresci num lar onde meus pais não se davam muito bem, ou então alguém dentro do meu ambiente, quando eu cresci, tiveram muitas brigas, e era muito disfuncional. Ou seja, o que eu registrei para mim? Um trauma em relacionamento. Então, o que eu vou pensar cada vez que uma oportunidade de um relacionamento aparecer? Puxa, não, né? Não dá. Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Porque está lá registrado. Então é muito interessante, gente. O meu intuito com essa live é de trazer para vocês esses insights quanto ao o que será que você pensa, imagina e representa de cada situação que acontece na sua vida. Você já se deu esse tempo ou essa permissão para parar e se sentir? E sentir, ok, por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Por que é que eu preciso fazer o que eu preciso fazer? Você já parou para pensar, para imaginar dessa forma? É muito interessante quando você começa a lidar com tudo isso, porque você começa a virar o olhar, né? De dentro para fora para dentro. Então você está começando a analisar as situações que acontecem de uma forma mais abstrata, de uma forma a liberar a tua emoção para isso. Quando a gente pensa, eu tive uma oportunidade e essa oportunidade passou e eu não consegui fazer. Pronto, ali está a frustração. E essa frustração, ela vai começando a corroer, ela vai começando a se transformar em outra frustração, você vai começando a pôr mais lenha nessa fogueira. E você vai começando a chegar num ponto em que isso passa do preço que você quer pagar por uma oportunidade. E você não abraça aquela oportunidade. Enquanto você foca, né, naquele material que está no inconsciente, naquele trauma que você viveu, naquela dor que você sentiu, as oportunidades estão passando e você não consegue identificar. Então, por isso que muitas vezes as oportunidades passam e você não consegue chegar ali, opa, não, essa aqui é minha. Eu vou assumir essa
a oportunidade. E a gente tem frases, né, que a gente fala, ele teve muita oportunidade, o outro teve muita oportunidade. Quando você fala essa frase, o outro teve muita oportunidade, eu leio, poxa, eu não tive tanta oportunidade quanto o outro. E será que esse outro, né, teve essa oportunidade porque ele conseguiu identificá-la? Ou será que, não, foi dada a oportunidade para ele? Não, ele conseguiu identificar. Porque a oportunidade, todo mundo acha que a oportunidade, ela é o fim. A oportunidade não é o fim, não é o objetivo final. A oportunidade é o início. Então, quando você fala em dar oportunidade, não é você dar o teu objetivo de mão beijar, aqui, está aqui para você. Não. É você ganhar o início de uma jornada. E o que é mais importante é a jornada, porque é onde vai estar o teu aprendizado. Mas o que acontece muitas vezes, que a gente vê também bastante, o indivíduo se colocar como passivo frente à vida, frente a situações desafiadoras, frente a uma situação que de repente tira ele de prumo. Então, eu estou passivo, eu estou aqui, eu vou ficar quietinho aqui, né? E a gente esquece que a gente escolhe tudo, quase tudo. Quando você fala sobre você, quando você fala sobre as tuas escolhas e a tua autonomia. Então, assim, se você está hoje onde você está, se nós estamos onde nós estamos, muito dependeu das nossas escolhas. Então, você escolheu estar aqui. Você escolheu fazer algo. Você escolheu percorrer esse caminho. E aí muitas pessoas vão falar para mim, poxa, não, mas eu não tive alternativa, não tive escolha. Não adianta, nós temos escolhas o tempo inteiro. O que é mais honesto consigo mesmo é falar, eu não estava pronto para bancar a escolha diferente. Mas você sempre tem alternativas. Cada vez que a vida te propõe uma situação, ela também te propõe escolhas. Então, como é que você vai escolher? Qual vai ser a oportunidade que você vai abraçar? Qual que você vai querer bancar? Mas as oportunidades não são iguais. Ainda bem que as oportunidades não são iguais. Porque as oportunidades que são iguais, como é que elas podem ser iguais se o ser humano é diferente? Uma oportunidade nunca vai ser igual para duas pessoas, mesmo que for a mesma oportunidade. Por quê? Porque cada um vai olhar para aquela oportunidade com o teu olhar, né? Não é com o olhar do outro. Então isso é muito interessante quando a gente traz para si mesmo. Então assim, e será que tem aquela outra frase, né? Se eu tivesse tido a oportunidade que ele teve. Mas será que se você tivesse tido aquela oportunidade, você teria feito diferente? Para saber, você vai ter que conhecer você e saber quais são os conteúdos que te movem, quais são os conteúdos que falam mais alto, com qual olhar que você olha para o mundo. E aí, a pior delas, né? Eu não tive oportunidade. E aí, essa é mais grave, porque se você acha que você não teve oportunidade, é porque você não conseguiu identificar nenhuma oportunidade. Então, eu acho que isso traz uma questão para você. Será que não está na hora de você, de repente, se conhecer o suficiente para você conseguir, né, identificar essas oportunidades que aparecem? De novo, não estou aqui falando que você tem que abraçar todas as oportunidades. Mas é interessante porque eu acho que a oportunidade, ela se põe de diversas formas. Hoje eu estava conversando com uma aluna e ela me disse o seguinte, foi interessantíssimo o que ela disse, que ela estava fazendo uma obra num prédio e ela estava procurando um engenheiro e eles estavam numa feira de rua, né? E ela falou, estava super corrido o meu dia, super... E eu falei, onde vocês estão? Estamos aqui na feira. Ela falou, fui na feira. E naquele momento, eles estavam lá comendo pastel. E naquele momento, eu parei tudo.
sentei com eles e comi o pastel. E ela falou assim, eu nunca comi um pastel tão gostoso. Mas não foi o pastel. Foi aquele momento onde ela escolheu parar. Ela escolheu. A gente pode chamar isso de oportunidade. Ela teve uma oportunidade de dar uma parada, uma desacelerada no dia. Ela teve uma oportunidade de, opa, você merece parar, você merece se dar esse acolhimento, se dar esse tempo, né? E ela registrou isso como nossa, foi o melhor pastel que eu já comi, né? Poxa, acredito que não tenha sido o melhor pastel, mas é a melhor situação que ela viveu que estava envolvendo ali a comida. De novo, podemos trazer ali o bolo de fubá, né? Então, o que envolveu esse momento? Por que esse momento foi mágico para ela? Será que ela se dá esse momento todos os dias? Será que ela realmente para o dia dela para realmente ter momentos como esse? Então, é interessante a gente trazer isso para nós. Isso faz parte de, né, essa auditoria que a gente faz conosco mesmo. Que pode ser, muitas vezes, o caso do mecanismo de defesa que eu falei para vocês, às vezes é muito difícil identificar. Por isso que aí os psicanalistas têm que sim fazer supervisão e fazer sua psicanálise, sua análise pessoal. Por quê? Porque muitas vezes até nós somos seres humanos também, né? Então, assim, todo mundo, qualquer ser humano, existe essa probabilidade de você ser meio que enganado pela sua história, né? Você vai ter conteúdos no seu inconsciente que vão estar ali dormindo, às vezes um que você não quer ver, às vezes outro que você quer trabalhar, mas não sabe como. Então, é interessante quando você pensa em autoconhecimento, porque te traz todos esses insights, né? E é uma oportunidade, acima de tudo. É você estar olhando para você e se dando essa oportunidade da dúvida, né? Será que? É muito interessante porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, no relacionamento, né? Eu perguntei isso já em uns programas, em algumas terapias em grupo que eu realizei, e a gente pergunta, né? Olha, num programa de mentoria que eu realizei, a gente pergunta, olha, qual é o seu modelo de parceiro ou parceira? E aí, gente, é Disney. É Disney, porque é princesa e príncipe. Ninguém vem pro real. É princesa e príncipe. É o homem ideal, a mulher ideal, o parceiro ideal. Gente, a gente precisa parar para pensar e verificar. Olha, peraí, será que isso é uma fantasia ou será que isso é o real? Será que eu estou lidando com o real? Porque aí você começa a trazer para você dúvidas, né? O que a psicanálise propõe muito são essas questões. A psicanálise não propõe para você uma solução. Não. A psicanálise propõe para você questões, provocações. Para quê? Para que aquilo comece a gerar um insight que possa provocar uma elaboração de um conteúdo que você tenha, né? Então é muito interessante quando a gente pensa, poxa, então quer dizer que eu vou sonhar com o príncipe e vou ter que ficar com um sapo, né? Aí a gente vem, de novo, eu vou na analogia que eu fiz do lixinho, da pedra preciosa dentro do papel. Por quê? Porque às vezes você não está conseguindo olhar para o real. Às vezes aquele real, ele está embrulhado nos seus conteúdos psíquicos. E você não consegue, dali, encontrar uma realidade, dali encontrar um ponto em que você possa, puxa, peraí, eu acho que eu estou criando uma fantasia onde não, em cima de um ser humano, né? Muitas vezes acontece de você realmente projetar tudo isso em alguém e saber e ter aquele ponto como aquele sujeito, como um sujeito que vai te fazer feliz, porque ele tem todas as qualidades nesse momento da paixão, né?
E o que acontece depois? No meio do relacionamento, com o cotidiano e com a realidade chegando. Aquele balde de água fria no relacionamento. Por quê? Porque a gente cai no real. Opa! Mas eu tinha certeza que ele era um príncipe. Tinha certeza que ela era uma princesa. Né? Poxa, agora eu tô com um ogro. Agora eu tô com uma ogra. Agora eu tô com alguém que eu não quero. E é interessantíssimo. Né? Por quê? Porque existia ali um conteúdo dentro de você que precisava ser... que você precisava realizar. É um desejo que você tinha e que foi criado em cima de fantasias. Então é interessante quando a gente pensa nesse sentido. Opa, peraí, será que é uma fantasia? Como é que qual a melhor forma da gente sair dessa fantasia? Trazendo o real, né? Então muitas vezes é difícil a gente olhar para o real, porque o real ele não é colorido. O real ele não é maravilhoso. O real é aquilo real. Né? Ele é ali, frio, cru, é aquilo ali. Né? Não tem lacinho, né? Não tem embrulho bonito. Não, real é real. Então muitas vezes é muito mais gostosa a fantasia. Só que na fantasia é quando você não tem acesso a esse conteúdo real que vai te proporcionar o melhor resultado, né? A fantasia ela acaba, o real é para sempre, né? E dentro disso estão essas oportunidades que muitas vezes a gente perde. Por quê? Porque a gente não está muitas vezes pronto para olhar, pronto para sentir, pronto para enfrentar isso tudo. Quando você pensa em relacionamentos no trabalho, relacionamentos em casa, relacionamentos românticos com os filhos, aí se esconde muitas oportunidades de você ter uma vida muito bem, né? Eu não gosto muito de falar feliz, gente, porque feliz, né, essa felicidade que estão vendendo, que vendem hoje, essa felicidade eterna, ela não existe. Então, viver bem, para mim, é você ter esse convívio com o seu cotidiano, o seu real, e tudo bem. E é legal. E eu consigo suportar o meu real, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa frase. A oportunidade, ela não é um fim. Ela é o começo, né? Então, ela não vai ser o teu objetivo final. Mas ele é o teu começo da tua jornada. Como é que você quer fazer sua jornada? O quanto você está disposto a pagar para você fazer a tua jornada? Né? O quanto você está disposto, o quanto você está flexível. Flexibilidade é muito interessante. Né? Porque quando você tem um desejo. Né? E você foca nesse desejo. Eu quero trabalhar numa multinacional. Né? E pronto. Eu quero trabalhar porque eu acho que trabalhar numa multinacional, de alguma forma, você introjetou que trabalhar numa multinacional é maravilhoso e eu quero fazer isso. E aí o indivíduo fica a vida inteira tentando trabalhar na multinacional. E uma série de outras oportunidades de emprego que poderia desenvolvê-lo, que de repente até levaria ele para o mesmo destino, ele não passam. Por quê? Porque eu estou tão focado num desejo só, num ideal, que eu não tenho flexibilidade. Né? Então, o que acontece? Você vai e fica sempre no mesmo objetivo. Tá? Eu não estou falando que é errado você ter um planejamento, um foco, né? Mas eu estou falando que muitas vezes você precisa estar aberto a possibilidades, a oportunidades que apareçam no meio do caminho, que possam também te ajudar a chegar onde você precisa, né? E muitas vezes a gente fantasia uma oportunidade que de repente nem seria tão legal para a gente, né? Então, o medo, a frustração, esses conteúdos que nós temos no nosso inconsciente, todos eles, tá? Podem ser um empecilho para você ver, para você ter um olhar claro das oportunidades, um olhar claro do que você precisa conquistar, do que você precisa ser, ou do que você
queira ou do seu desejo em si. Então, autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para tudo. Você tendo uma noção de como você é, você começando a se estudar, você começando a ter aquele olhar para si mesmo, você começa a ter um outro tipo de interação com esse inconsciente, né? E isso, claro, a psicanálise está aí para te ajudar, né? A gente fala de terapia, as pessoas muitas vezes... Hoje terapia é muito mais difundido. Muitas vezes a gente pensa em terapia e a gente pensa em ir buscar algo, né? Olha aí, o nosso desejo. Quero lá buscar algo. Na verdade, terapia você não vai buscar nada, você vai encontrar alguma coisa. O que? A gente não sabe, né? Por quê? Por que muita gente não faz a terapia? Porque é o desconhecido. Eu tenho medo de ir lá. Eu tenho medo de repente, encontrar algo que eu não queira, né? E quem vai buscar algo que já está ali preparado para aquela situação, acaba parando. Por quê? Porque, poxa, não encontrei o que eu queria. Eu queria aquilo, né? Então é interessante, quando você fala em terapia ou em escuta psicanalítica, você fala de um processo muito, muito pessoal, né? O psicanalista é teu parceiro, ele vai te ajudar, ele vai provocar, ele vai, às vezes, apontar, fazer algum recorte, mas ele está ali como teu parceiro. Quem está fazendo tudo ali, quem está ali falando e se escutando é você para você. E é uma forma maravilhosa de se autoconhecer. Você começa a se desvencilhar de muitos desses valores, desses princípios, desses conteúdos que hoje para você não são mais úteis, né? Às vezes são obsoletos. Então é interessante, sim, lógico. Eu, como psicanalista, vou vender meu peixe, eu acho que é muito interessante, mas não é só por isso, gente. É porque a psicanálise você chega a um ponto em que você acaba resolvendo, né? E resolvendo, não no sentido de se curar, a gente trabalha com cura. Não, resolvendo de conviver com esse conteúdo sem que ele interfira no seu cotidiano, sem que ele te paralise, né? E aí você vai conseguir, você vai ter essa visão melhor sobre a vida, sobre as oportunidades que se apresentem, né? Então, assim, eu já falo desde já, dê essa oportunidade para você, tá? Então, eu acho que a mensagem hoje foi essa, né? Eu acho que as oportunidades, elas estão aí. E, como dizia o meu pai, as oportunidades, elas são como raios. Elas não caem numa mesma árvore com uma mesma intensidade. Então, se você não aproveitar aquela, não adiantou. Vamos para outra, né? Então, se você já não estiver pronto para essa, você pode estar pronto para a próxima, tá? Então, eu acho que é isso. E a oportunidade, ela não é um fim, né? Ela é o começo. Então, feliz começo para você, tá? Eu espero que todos vocês possam começar a identificar essas oportunidades. Elas são muito interessantes. É muito interessante esse processo. Quando você para quando você para se observar e começa a perceber que você está se dando essa chance, que você está se permitindo. A partir daí, a tua vida começa a ter um outro ângulo de visão. Ok? Bom, vou me despedindo. Uma boa noite para você que esteve aqui comigo. Muito obrigado por você ter aqui. Compartilhe essa live com quem você gosta. Compartilhe essa live com quem você acha que precisa de oportunidades. Dê essa oportunidade para alguém, tá? E vejo vocês nas próximas, provavelmente agora só em maio, só em maio,
mas em maio também a gente está aguardando aí convidados muito legais, tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês na próxima.